Manhã Bandeirantes de volta nesta semana de Natal e agora recebendo a jornalista especialista em cinema Flávia Guerra para conversar sobre o cenário do cinema nacional e também a possibilidade de uma nova indicação do Brasil ao Oscar, agora com o filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, que tem como protagonista o ator Wagner Moura. Flávia, queria abrir essa entrevista te perguntando sobre a sua percepção do filme e também a possibilidade real do Agente Secreto ser indicado ao Oscar, porque agora que a gente já chegou, ganhou no começo desse ano de 2025, o brasileiro quer chegar todo ano, né, Flávia? Ah, sim, com certeza. Olha, eu acho que as possibilidades do Agente Secreto no Oscar, elas são imensas, quase certas, eu diria, na categoria de melhor filme internacional. A gente está muito bem colocado, a gente está indicado numa outra categoria que só fortalece essa previsão, que é a categoria de melhor casting ou melhor direção de elenco, que é uma categoria nova. É a primeira vez que esse prêmio vai ser indicado e a gente tem o Agente Secreto também indicado nessa categoria. Então, isso significa que o filme está muito bem e está sendo muito bem visto. E os outros filmes indicados nessa categoria de melhor casting são ou todos filmes falados em inglês ou Valor Sentimental, que é falado em norueguês e inglês, né, que também vai ser indicado ao melhor filme internacional. Então, nós estamos muito bem nesse cenário todo. Flávia, na sua opinião, o Brasil faz bons filmes já há bastante tempo, mas passou 2 décadas sem uma indicação, por exemplo, para melhor filme internacional ou melhor filme estrangeiro, a depender da nomenclatura de cada um destes anos. Agora que o Brasil voltou a receber essas indicações, ou pelo menos em categorias principais, você acha que mudou alguma coisa na própria percepção do americano e dos votantes do Oscar e do Globo de Ouro? Essa nova fase do cinema brasileiro internacionalmente, ela é, como eu sempre brinco, um alinhamento dos planetas, né? Não tem um motivo só, são vários motivos. O mundo mudou, né? A academia, por exemplo, né, do Oscar, que são os mais de 10 mil votantes, se diversificaram bastante. A forma até dos americanos, né, que são a grande maioria que vota, verem o cinema também mudou bastante. Então, isso faz com que a gente esteja mais bem visto mesmo, com olhos mais atentos. Eu digo mais isso, por exemplo, no quesito de Fernanda Torres ser indicada a melhor atriz, né? Essa é uma categoria que é difícil, era muito mais difícil de ocorrer quando a Fernanda Montenegro foi indicada por Central do Brasil, né? Já era também um feito. E sempre é. Nunca é fácil uma atriz em língua não inglesa ser indicada, muito menos latino-americana. Então, o Oscar vem se modernizando e essa indicação da Fernanda sinaliza muito isso. O filme internacional mostra muito também que a gente não só foi indicado, como ganhou, se a gente fizer uma política pública de país, de investir na nossa cultura, no audiovisual em um período, e depois enfraquecer essa política, e depois fortalece, e depois enfraquece. Como o Brasil é esse país de fases, a gente não mantém a linha de produção, né? Falando de indústria cultural. Então, a gente tem conseguido aí, nos últimos 25 anos, com períodos ali de crise, conseguir manter a nossa produção para formar talentos, né? Para não só filmes, mas profissionais também que estão lá fora, né? A gente esse ano tem um brasileiro pré-indicado a melhor fotografia pelos Sonhos de Trem. Um filme que está muito bem indicado no Globo de Ouro também, um filme que vai ser indicado em outras categorias do Oscar. E o brasileiro é o fotógrafo desse filme. E o filme não tem nada a ver com o Brasil. A gente tem Wagner Moura, que já era um ator que já estava fazendo sucesso, porque ele estrelou Narcos. Narcos é uma série latino-americana com um diretor brasileiro como o Zé Padilha. Então, a gente tem Alice Braga, Rodrigo Santoro, outros diretores de fotografia como Adrian Teijido, que tem carreira internacional, Afonso Beato. Então, tudo isso conta, não para um filme nosso estar lá. A gente tem colocado filmes brasileiros em competição em Cannes, em várias sessões, nos últimos anos. E a Palma de Ouro, em vários anos, né? Com Karim Ainuz ganhando Mostra um Certo Olhar de Cannes, com Vida Invisível, concorreu
com o ano passado, né? Esse ano nós tivemos o Agente Secreto, mas o ano passado a gente teve o filme do Carinha Luz concorrendo, Bacurau concorrendo antes, a gente teve Aquários, então assim, é continuidade. E se a gente, como diz o Walter Salles e todo mundo do audiovisual, para manter isso, a gente precisa continuar a enxergar o cinema como indústria, como a Coreia, por exemplo, fez. Quem diria um dia que um coreano ia ganhar o Oscar de melhor filme? Quem diria que o Brasil ia ter uma base de fãs de novelas coreanas? O país da novela, que exporta novela para o mundo inteiro, hoje em dia assiste novela coreana. Então é isso. Quando a gente acredita na indústria, ela cresce. E a gente vê, por exemplo, Flávia, que o Agente Secreto, o Ainda Estou Aqui, passaram de 1 milhão de espectadores aqui no Brasil. Você acha que mudou um pouco o olhar do público brasileiro para esse tipo de filme ou para o próprio cinema nacional? Porque o Bacurau, que é um filme do Kleber Mendonça Filho, para usar o mesmo diretor, não teve esse grande público. Mesmo assim, recebeu indicações em várias premiações ao redor do mundo. Então, você acha que isso faz parte de uma maior aceitação do público brasileiro? Não, eu acho que é esse resultado mesmo de muitas mudanças que ocorreram. Mais especificamente, por exemplo, nos filmes do Kleber, né? Por exemplo, Bacurau, que não deu tanto público, mas é um filme que foi muito bem com o seu público, né? Porque todo filme tem seu público. Acho que é muito interessante a gente pensar, esse é um filme de público. Todo filme é filme de público. Talvez não seja um público de 5 milhões de pessoas, mas às vezes é um público de 500 mil, 50 mil, mas é aquele público dele. Então, o Bacurau teve um público mais, né, específico. O Agente Secreto tem uma combinação que faz com que ele seja um filme de grande público, a começar por um grande nome que está agora aí na onda, né, como Wagner Moura, o estilo de filme muito americano, né, com o uso das lentes, as lentes, o estilo, né, daquele thriller de perseguição americano dos anos 70 que a gente adora, que dá aquela cara, né, o Kleber ele filmou com as lentes da época, né, com a lente analógica. Não é um filme que você vê que ele foi, entre aspas, envelhecido para ficar com um aspecto de anos 70 depois, com o que a gente chama de pós-produção. Ele filmou já pensando. Né? É um filme que tem um elenco que todo mundo brilha, né? E tem humor com a dona Tânia Maria, que vive a dona Sebastiana. Então, assim, esse filme tem muitos aspectos que fazem dele um filme pop, popular. E aí os prêmios de Cannes e todo o que a gente chama de hype que veio junto, leva a ele, né, a essa explosão. E é o interesse, né, que a gente... O que faz a gente ter vontade de ver um filme? Quando, não, né, todo esse combo, vou ver esse filme pelo esse ator, vou ver pelo diretor. Não, tá todo mundo falando, o filme tá sendo indicado. É para isso que os prêmios servem também, né? Flávio, quanto entra nessa conta de indicações para as premiações o lobby, né? Aquela negociação, digamos assim, das produtoras, dos estúdios, para fazer com que o filme seja mais visto, mais comentado. É uma necessidade esse lobby, essas conversas, para ser indicado no Globo de Ouro ou no Oscar? Com certeza, com certeza. Mas eu não acho que a gente tem que usar necessariamente a palavra lobby. O lobby é muito importante, mas não é só o lobby, aquela coisa de falar ali no filme, nas esferas, né, principais de poder, o que a gente entende como lobby. É uma campanha muito bem desenhada de marketing. E é a campanha do filme na temporada de premiações. Então, tomando aqui como exemplo o que aconteceu com Ainda Estou Aqui e o que o Agente Secreto está fazendo muito bem. Só que o Ainda Estou Aqui era um filme da Sony Classics. O Agente Secreto no exterior, ele é... Aqui no Brasil ele é Vitrine Filmes e lá fora ele é da Neon ou Anim, que é muito poderosa, que, por exemplo, distribuiu Parasita. E eles estão com outros grandes filmes aí dessa campanha do Oscar, como o próprio Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente. Eles sabem colocar um filme. Tudo isso começa no posicionamento. Coloca no Festival de Cannes, no Festival de Veneza, como Ainda Estou Aqui. Ganha um prêmio principal lá, coloca em outros grandes festivais. Faz pré-estreias com embaixadores que vão abrir seu filme, representar e chamar pessoas que votam. Né? Faz sessões de debate, coloca na mídia, uma entrevista bem colocada, um ensaio lindo, Wagner Moura na capa de uma revista.
fazer com que esse filme aconteça, redes sociais, né? É todo esse combo, não é só o lobby, mas é todo um combo que também tem lá falar com as pessoas certas, mas é falar com muita gente ao mesmo tempo também, entendeu? E pra fechar, Flávia, nessas premiações que você frequenta bastante, muitos filmes estreiam muito antes do que aqui no Brasil. Tem filme que passa primeiro em Cannes em junho e aqui no Brasil só vai pro ar em março, isso se for indicado pro Oscar, senão passa aqui no Brasil só depois. Então, quais desses filmes você recomenda pro nosso ouvinte, esses filmes que estão chegando agora nos cinemas ou acabaram de chegar e que você gostou e que o nosso ouvinte pode gostar também? Olha, eu indico muito O Valor Sentimental, que é o filme norueguês do Joaquim Trier, que é um belíssimo filme, um filme de uma história de família, relação de pai, filho, filha, né? Muito bem filmado. O Stellan Skarsgård, que é o pai desse filme, está concorrendo ao Globo de Ouro também. Ao lado aí de outros grandes nomes, como Wagner Moura está concorrendo na categoria drama. A Renate Reinsve, que é a grande indicada, está indicada no Globo de Ouro, vai ser indicada ao Oscar, com certeza. Então vejam que é um filme lindo, estreando aí nessa época de Natal. Muito, muito emocionante. Indico demais um filme que vai chegar aí já em janeiro. Anotem, que se chama A Voz de Hind, com H, Rajab. O que é essa voz? É uma menina de 4 anos que foi alvejada no carro em que ela estava com tios e primos na faixa de Gaza. Isso é uma história real que aconteceu há 2 anos e pouco, mais ou menos, né? Quase 2. E aí o que aconteceu? A Cruz Vermelha Islâmica, que é a Lua Crescente, está toda num escritório onde eles trabalham, tentando conseguir autorização para chegar nesse lugar, na faixa de Gaza, e salvar essa menina, resgatá-la, porque ela é a única sobrevivente. E aí o filme se torna um labirinto kafkiano de, assim, conseguir mandar uma ambulância que está a 8 minutos dessa menina, mas eles precisam passar por várias instâncias de poder para ter essa autorização. E o filme vira, assim, um labirinto. E a voz que a gente escuta, sem nunca ver essa menina, é a voz real dessa menina. É um filme absolutamente emocionante, acachapante. Assim, não tem um que saia indiferente, sem pensar, né, nas crianças que estão nesses lugares, nessas zonas de guerra, e principalmente nessa de Gaza. Então, é um filme incrível, de uma diretora que chama Kauter Benrania, é o representante da Tunísia ao Oscar, é pré-finalista ao Oscar, indicado ao Globo de Ouro de melhor filme internacional, junto com O Agente Secreto, junto com O Valor Sentimental. Então, fiquem de olho nesses 2 filmes. E eu indico muito um filme que já já a gente vai ver aqui no Brasil e ele com certeza vai ser indicado ao Oscar. Para quem gosta desse menino, é o Marty Supreme, que é o filme do Timothée Chalamet, e que ele está muito bem, indicado ao Globo de Ouro também. Ele veio ao Brasil, fez um auê todo, era para promover esse filme, em que ele é um jogador de ping-pong, jovem, humilde, enlouquecido, obcecado em se tornar um campeão mundial. Mas o filme não é sobre esporte, assim, o filme é sobre essa obsessão pelo sonho, assim. É um filme muito interessante do Josh Safdie, que é um diretor jovem também, muito bacana, e esse filme vai estar no Oscar também, então fiquem de olho. Flávia Guerra, jornalista especialista em cinema, obrigado. O Martin Supreme eu já estava com ele na minha lista, porque nas redes sociais o Timothée Chalamet e o próprio estúdio falam muito sobre esse filme, estão fazendo uma campanha de marketing incrível, então vai ser bacana. Espero que seja bom o filme. Valeu, Flávia. Obrigada, querido. Olha, o Timothée é jovem, jovem sabe se posicionar nas redes, fazer campanha diferente, divertida. O filme é muito surpreendente e eu adoro o Chalamet, porque ele é o jovem dessa geração, né? Ele é o astro dessa geração. Ele é jovem, ele é engraçado, ele é divertido e vai fazer filmão e ser indicado ao Oscar de novo. Então tá certo ele, olhar as novas campanhas é olhar para o Timothée, é isso aí. Bom Natal, bom ano novo, bom ano para todo mundo, e muito cinema e Oscar para o Brasil. Abraços, Flávia. Tchau.